Eu e meu rádio estamos a sós, esperando você me chamar. Sinto saudade em qualquer estação, é você que me deixa no ar. Bom dia a todos, voltando aqui ao canal nessa sexta-feira, no que a gente denominou de Sextou com Livros. Semana passada eu estava em viagem e aí não pude gravar o vídeo. Estamos retornando no dia de hoje, nesse dia ensolarado aqui na Bahia, e eu com essa camisa bonita do meu time, que é o Bahia Esporte Clube aqui da Bahia de Salvador. Hoje eu vou comentar um livro, gente, que é uma coisa assim muito bacana, um livro que eu recebi recentemente do meu irmão Luiz Arthur, que mora em Fortaleza, e ele leu e mandou para todos os irmãos esse livro. É uma coisa assim linda, sabe? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, né? Duas partes por causa dessa pós-modernidade, que as pessoas mal têm tempo ou paciência para ver um vídeo de 5, 10 minutos. Esse eu acho que vai ficar um pouquinho maior, então eu vou dividir em duas partes. A primeira parte, eu vou dar uma geral sobre a autora, sobre o livro, não é? De uma maneira bem rápida assim, e depois eu vou ler, né, 3 partes desse livro aqui que eu achei fantástica. E como eu disse em outros vídeos aí, esses vídeos do canal do YouTube, eu agradeço muito aos seguidores, as pessoas que curtem o vídeo, as pessoas que gostam do vídeo e tudo, né? Que aqui é para o mundo, é só para quase 8 bilhões de pessoas, né? Qualquer vídeo que se coloca no YouTube, qualquer rede social, em qualquer coisa, né? A gente sabe que potencialmente pode atingir 8 bilhões de pessoas quase, né? E aqui é só meia dúzia, mas tudo bem. Mas assim, esses vídeos servem sobretudo para mim, porque eu guardo isso aqui com uma lembrança muito grande dos livros que eu li, né, nesta vida. Não vai ter tudo, porque eu li muito mais do que um por sexta-feira, né? Mas vamos então ao que interessa. Esse livro aqui chama Pra a Vida Toda Valer a Pena Viver. É um livro muito bacana, gente. A autora do livro, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, eu vou falar daqui a pouquinho sobre ela bem resumidamente. Ela tem outro livro publicado que eu li também, se não me engano foi o mesmo irmão que me mandou para mim. E já tem um tempo esse que eu li, o primeiro dela tem uns 2, 3 anos já, mais que isso. O livro que ela escreveu primeiramente, que eu li, foi assim, ó, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Nesse livro agora, ela conta o porquê desse título, né? E é na verdade uma frase que é colocada na trilogia, num dos 3 filmes, acho que é no primeiro filme, do Piratas do Caribe, né? Os famosos filmes que a gente vê aí, acho que todo mundo viu, com John Depp, né? E que tem algumas mensagens muito profundas lá sobre a vida e filosofia, e ela pegou o nome, né? Essa última frase do Piratazão lá, que diz que a morte é um dia que vale a pena viver. Então ela pegou isso aí e fez um livro, né? E um livro muito bacana, esse primeiro livro dela, agora bem pesado. Por quê? Porque o tema, como vocês estão vendo, é a morte, né? A finitude, né? Então o negócio é um tema um pouco pesado, mas abordado de uma forma muito interessante nesse primeiro livro dela, que eu já estou fazendo a propaganda e o comentário aqui en passant, né? Com esse comentário que eu vou fazer do segundo livro dela. Muito bem. Quem é Ana Cláudia Quintana Arantes, né? É médica formada pela USP, tem residência em geriatria e gerontologia no Hospital das Clínicas da USP, fez pós-graduação em psicologia, intervenções em luto pelas 4 estações, Instituto de Psicologia e Especialização em Cuidados Paliativos, pelo Instituto Palio e pela Universidade de Oxford. É sócia fundadora da Associação Casa de Cuidar, onde coordena os cursos de formação avançada, multiprofissional, prática e ensino de cuidados paliativos. Em 2012, publicou seu primeiro livro de poesia, que é Linhas Pares, utilizado como base de pesquisa sobre o impacto da poesia sobre a esperança de pessoas gravemente enfermas. Seu segundo livro, é o que eu falei, né, há pouco, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que foi o primeiro que eu li, na verdade, permanece entre os mais vendidos e recomendados desde a primeira edição em 2016. Em 2020, lançou Histórias Lindas de Morrer. Esse eu não li ainda, mas dá vontade de ler, porque essa profissional, essa médica, ela escreve também de forma muito bacana, gente. E o tema dela, né, como eu falei, é um tema pesado, né? E ela se diz, né,
ela fala no livro aqui um termo que eu nunca vi, né? Chama assim, ó, calotanásia. Não sei se você já viu esse termo aí. É um termo esquisito para mim, que eu não sou da área. Então chama calotanásia. O que vem a ser calotanásia? Calotanásia significa a morte bela. E ela diz assim, que podemos chamar carinhosamente de final feliz, né? Interessante, né? Isso que ela coloca. Muito bem. E ela diz assim, ó, o que é que eu quero discutir nesse livro é o que faremos com o nosso tempo de vida até que a morte nos leve. Então, veja bem, não é sobre a morte em si, não é? É sobre esses momentos que a gente está vivendo, principalmente aqueles momentos um pouco anteriores, vamos dizer, à morte, né? Aí ela diz assim, ó, como autora, chegou o momento de não mais escrever sobre o final feliz. Quero jogar luzes sobre o durante feliz. Então, rapaz, isso aí é só na introdução, que ela coloca na introdução do livro, né? Essas palavras na introdução do livro. E eu estou lendo aqui para vocês só para que vocês tenham noção de como que é, né? Essa obra, né? Como é que é essa obra. Então vamos agora a essa segunda parte do vídeo, que é onde eu vou pegar aqui três partezinhas que eu marquei e que eu achei assim geniais e que vale a pena, não é? Deixar registrado, né? nesse vídeo, até para mim e para a posteridade e para as pessoas que passarem aqui com mais paciência e com mais vagar. Porque esse livro ele é pautado sobretudo em exemplos que ela tem no dia a dia dela, né? Inclusive dela própria, né? O dela própria eu não vou colocar aqui não, que foi uma doença que ela teve muito brava, recuperou, mas teve também muito mal, né? Em termos físicos, né? Então eu vou colocar aqui logo no início um exemplo que ela dá aqui, um caos, que é muito interessante, na parte 3, logo no início do capítulo, que ela chama Lapidar as Relações Humanas, né? Então ela diz assim, ó, como começamos a envelhecer no momento em que nascemos, deveríamos cuidar desses laços desde muito cedo. Infelizmente não é o que vejo. Percebo que há seres humanos capazes de viver uma vida quase inteira sem expressar afeto. No entanto, paradoxalmente, no espaço dos cuidados paliativos e da geriatria, tenho o privilégio de conhecer pessoas no momento em que sua capacidade de dar e receber amor está mais aguçada, ou seja, no sofrimento. É como se reservassem para o final o melhor de si. Não precisa ser assim, mas quando é, o que resulta desse amor represado e enfim livre é um deslumbramento, experiência dela, né? Já acompanhei incontáveis histórias de amor que se desenrolaram na proximidade da morte. Estou convencida de que algumas serão eternas. Nestas, o amor se faz presente, incansável, a cada dia de convívio, a cada momento de alegria e de dor. Nunca esquecerei uma paciente que me disse, sabe, doutora Ana, eu não sou viúva, não me sinto viúva, sou apenas uma mulher que ama um homem que não existe mais. Ela sorria e dentro do seu olhar havia também um sorriso, porque olhares que conheceram o amor jamais deixam de sorrir. Acho isso de uma beleza muito bacana, gente. E ela continua aqui, ó. Aqui essa história interessantíssima. Veja bem, presta atenção, olha que coisa doida. Outra história que me tocou profundamente foi a de um casal que me procurou no consultório, ambos na casa dos 80 anos. As maiores queixas vinham dela, cansaço, certa falta de ar, uma agonia no peito. Estavam preocupados naturalmente. Pedi exames e fiz o diagnóstico. Câncer de pulmão, já bastante avançado. Pouco se podia fazer. Quando dei a notícia aos dois, olharam um para o outro, as lágrimas percorrendo caminhos entre as rugas profundas daquelas faces. Ele falou primeiro, tão pouco tempo com você, mas cada minuto vale para sempre. Achei que ele se referisse metaforicamente à velocidade da passagem do tempo, mas não. Estavam casados fazia apenas 2 anos, com 80 anos de idade, casado apenas 2 anos. Eu a conheci, aí ele continua o depoimento dele. Eu a conheci quando tínhamos pouco mais de 20 anos. Morávamos na mesma rua. Eu era casado e ela também. Eu me apaixonei assim que a vi pela primeira vez, mas guardei esse amor no coração, pois não havia como ficarmos juntos. Não seria correto. Quis sufocar esse sentimento, não consegui, meu coração sofreu demais. Então, aos 78 anos de idade, eu fiquei viúvo. Ela perdeu o marido aos 80. Esperei 1 ano, o tempo de respeito pelo luto dela, e me aproximei. Que história de amor, gente, é uma coisa linda esse negócio desse livro aqui, ó. Passaram a conversar todos os dias. Aí ela diz, a médica, né? E como nada mais impedia que se declarasse, ele falou
sobre o amor que sentia por ela desde a juventude. Para sua surpresa, descobriu que ela o amava também, desde aquele instante perdido no passado, e que havia sofrido exatamente o mesmo que ele. Ele era quem contava a história de amor emocionado, as lágrimas incontidas. Aí ele diz assim, ó, não me lembro de ter vivido um dia tão feliz quanto aquele que me amou sem medo, sem culpa nenhuma. Suspirou. Ele pediu a mão dela aos filhos que concordaram. No dia do casamento, ambos já eram octogenários. Posso dizer com toda a certeza do mundo, doutora Ana, eu a esperaria por quantos anos ou quantas vidas fossem necessárias para ter um único dia de amor com ela. Deus foi generoso. Me deu 2 anos ao lado da mulher que eu sempre amei. Agora vou cuidar dela cada dia que Deus permitir que eu me veja refletindo nesses olhos. E olhou-a como só se contempla um grande amor. Rapaz, é um negócio isso, né, gente? Aí tem mais histórias sobre esse caso mesmo, que é meio comprido. Eu vou ficar por aqui nesse caso específico, para não me alongar também demais, que tem mais 2 que eu quero falar aqui para vocês. E essa parte específica me lembrou muito, eu não sei quem já leu, a obra O Amor no Tempo do Cólera, de Gabriel Garcia Marques, né? Me lembrou muito esse livro quando eu li essa passagem aqui, desse belo livro que eu estou comentando com vocês aqui, da doutora Ana Cláudia. E aí mais um pedacinho lá na frente, que eu queria comentar também com vocês, que eu achei assim fantástico, e vale a pena comentar aqui. Ela diz assim, aí já é no capítulo, já mais pro final, nas últimas partes do livro, o capítulo chama Fazer as pazes com o tempo de morrer depois de envelhecer. É outro caso também, né, que também é bacana. Ele diz assim, ó, consta que a morte, é uma fábula, vamos dizer assim, né? Consta que a morte havia trabalhado muito em um tempo de guerra e sua foice tinha perdido o fio. Portanto, estava temporariamente incapacitada de ceifar novas vidas. Ela então procurou um ferreiro e pediu a ele que amolasse a ferramenta. O ferreiro ouviu o pedido com certo alívio. A princípio achou que a morte tinha vindo buscá-lo e concordou em ajudar. A foice ficou afiada outra vez e sua dona muito agradecida. O ferreiro então fez um pedido, que interessante. Queria que a morte o avisasse com antecedência para deixar a vida em ordem antes de partir. A morte concordou e foi-se embora. Olha só. Muitos anos depois, quando o ferreiro já até tinha esquecido a história, a morte voltou. Dessa vez decidida a levá-lo. O homem se indignou. Tinham combinado que o avisaria. Ela começou então a enumerar os avisos, a morte, para ele, ferreiro. Assim, ó, os cabelos embranquecendo, fugindo, né? O caminhar mais lento, as rugas. Ora, o que mais ele precisava para saber que a morte está vindo, né? Aí o ferreiro entendeu. Pediu ainda um pequeno prazo que a morte lhe concedeu. No dia acertado, foram embora juntos. No nosso ciclo, ela conclui, né? No nosso ciclo de nascer, viver e morrer, a morte não deveria parecer nada além de natural. Um dia que vale a pena viver, depois de um viver que teríamos navegado tão gloriosamente quanto possível. A impermanência deveria ser a tônica de todas as coisas. O que é ruim passará, o que é bom também passará. Então a nossa vida é marcada justamente por isso, por a impermanência, mas a gente muitas vezes, não cotidianamente, a gente não percebe isso, né? E ela lembra a gente esse livro, sabe? Eu achei isso muito porreta. Aí ela diz assim, ó, numa tentativa de abrir nossos olhos para a beleza da vida na velhice, mesmo que até a Organização das Nações Unidas queira classificar o envelhecer como uma doença, quero falar sobre a compaixão como um caminho de experiências desse momento em que sim, estamos vivos, mas sim, estamos nos aproximando da morte. Quer dizer, é um tema pesadíssimo, né, gente? A morte, pelo menos para mim, eu acho que para todo mundo, mas ele é encarado de uma outra forma, sabe? De uma outra visão. E vale a pena ler esse livro. Eu vou encerrar agora com o epílogo, né? Tem que encerrar com o epílogo. E o epílogo é assim, um papo reto com você que me lê. Aí ela dá um puxão de orelha em todo mundo, né? Que eu achei legal demais. Então eu vou ler só 2 minutinhos aqui desse puxão de orelha, que eu acho que vale a pena para fazer o fechamento desse livro, desse vídeo, que já está bem comprido, mas eu avisei no início que esse extrapolar um pouquinho o tempo normalmente gasto, né? Para os vídeos aqui nesse canal, porque realmente é um livro que vale a pena, né?
se como ela diz, a morte é um dia que vale a pena viver, eu digo a vocês, parafraseando ela, esse livro e o outro dela também são livros que valem a pena ler, porque vale a pena viver. E ela diz assim no finalzinho, ó, espero que você, né, se dirigindo a nós leitores, né, do livro dela, espero que consiga pensar naquela pessoa que morreu e confidenciar ela como se estivesse próxima. A vida valeu a pena porque a minha vida é melhor graças ao tempo em que você esteve presente nela. Isso é lindo, gente. E ela diz assim, ó, todas as vidas são grandiosas. No primeiro ano da pandemia, cuidei de um paciente nascido na Europa, aí vem um caso que é o caso final, assim, muito bacana. Cuidei de um paciente nascido na Europa que tinha imigrado para o Brasil e se apaixonado pelo nosso país. Arquiteto de formação, jardineiro de coração, entregou-se à contemplação e à inovação na proteção da natureza. Fez alguns amigos e era querido por todos. Quando adoeceu com câncer, esses amigos se uniram para ajudá-la a pagar o tratamento e mais tarde, quando a doença se mostrou irreversível, os cuidados paliativos. Foi quando o conheci. Não demorei a enxergar o homem maravilhoso que ele era, com uma magnífica história de transformação do mundo e da vida de centenas de pessoas, de maneiras indizíveis. A esposa tinha enorme dificuldade em aceitar a evolução da doença. Mais de uma vez ela me disse, ele é tão bom, por que vai morrer tão cedo? Creio que esperava de mim algo miraculoso, mas o milagre real foi o nosso encontro. Olha as coincidências da vida, eu chamo coincidência, né? E quem for religioso só vai dizer que não é, mas tudo bem, eu acho que é coincidência, mas vamos lá. Vamos chamar de Paul, aqui é um nome fictício, não é para não expor a pessoa, ela tem esses cuidados, a doutora, né? Vamos chamá-lo de Paul. Tinha 10 anos mais que eu. Na nossa primeira conversa eu perguntei, o que te preocupa num processo que você está vivendo nesse momento? Aí ele disse, me preocupa não comemorar com a minha mãe o próximo aniversário dela. E quando a sua mãe faz aniversário? Eu quis saber, em agosto. Eu também sou de agosto, disse a ele, a doutora, né? A doutora. No dia 12, a esposa entrou na conversa. Você faz aniversário dia 12 de agosto? Confirmei com a cabeça. Ele também falou apontando para o marido. Nossa, a primeira pessoa que conhecemos, além dele, que faz anos no dia 12 de agosto. A mulher fez uma pausa. Você sabe o que significa fazer aniversário nesse dia? Pensei um pouco. Além de ser leonina, não vejo nada mais importante. Tornei a brincar, né? A doutora, né? Os dois se entreolharam. Eu já havia notado que tinham apreço por sabedorias diversas. Conheci um pouco da saúde sob a perspectiva ayurvédica. Tinham boas noções de medicina chinesa. A mulher então explicou. Aí veio a explicação, que é legal. Cada dia do ano tem o seu anjo. Eu não sabia disso. Que protege a pessoa nascida naquele dia. Mas existem 5 datas que não tem anjo. Dia 12 de agosto é uma delas. Aí ele disse assim, ó, acho então que isso é difícil, não é? Não ter um anjo parece meio perigoso. Comentei na falta de algo melhor para dizer. Aí a mulher diz assim, a esposa do cara, né? Na verdade é o contrário, ele explicou, aliás, ele que diz, né? Na verdade é o contrário, as pessoas que nascem nesses dias têm potencial para transformar o mundo. Daí o universo põe todos os anjos a serviço delas, né? Dessas pessoas. Não pude evitar um sorriso. Eita, 12 de agosto, bingo, batalha naval, submarino grande, imenso. A doutora brincando, né? Aí a esposa se comoveu, segurou a mão do marido e disse, meu amor, você é tão importante para o mundo que o universo nos mandou alguém tão especial quanto você. Que os dois faziam aniversário dia 12 de agosto, né? E a magia se fez. Nada do que eu dissesse dali para frente faria diferença. Por um mistério que dizia respeito a algo que eles consideravam sagrado, eu era a pessoa destinada a cuidar de Paul, os cuidados paliativos, né? No final de vida. Ao longo da nossa vida, viveremos muitas experiências de conexão com o outro, que terão a ver com o significado que cada um atribui àquele encontro. No caso de Paul, aquela data comum costurou entre nós um vínculo forte no finalzinho da vida dele. Perto do momento de sua morte, ele perguntou de maneira direta, eu estou morrendo? Que pergunta, né, gente? Essa doutora deve passar por cada coisa. O paciente perguntou, estou morrendo? Aí ela diz, fez um silêncio enquanto eu procurava o que dizer. Ele sorriu e me olhou nos olhos. Pode dizer, não tenha medo.
Já aconteceu muitas vezes de eu querer ajudar alguém e na prática ser a pessoa que me encoraja a fazer o que é necessário. Foi esse caso, né? Eu sorri debaixo da máscara, por percebeu. Pode falar, você já me preparou para ouvir a resposta. Na véspera da morte dele, fui visitá-lo. Estava frágil, com desconforto para respirar, cansado. Ajudei a cuidar naquela noite. Propus usar morfina para aliviar a falta de ar. Ele perguntou se isso lhe faria mal. Respondi que não. Enquanto o técnico de enfermagem não chegava para assumir os cuidados, eu mesma preparei a medicação e administrei. Em poucos minutos, Paul já respirava com mais facilidade. Sorrindo, ele me pediu que eu ajudasse a dormir. O tratamento indicado era a sedação paliativa, pois todos os recursos para alívio do sofrimento tinham sido empregados e mesmo assim ele não conseguia dormir como gostaria. Perguntei se desejava ser mantido sob sedação durante todo o tempo restante de vida. Ele sorriu. Veja esse final, que coisa. Não, doutora Ana, me acorde amanhã de manhã, tenho um compromisso importante. Assim foi feito. Na manhã seguinte, a sedação foi desligada, ele despertou, recebeu uma grande amiga. Eles conversaram sobre o amor e então ele se foi. Missão cumprida. Eu respeitei sua história, ele me ajudou a respeitar a minha. Não julguei a crença nos anjos, ou na ausência deles no 12 de agosto. Apenas me abri à curiosidade de entender o outro e vivi uma das conexões mais potentes de minha vida. Quero relembrar a você que histórias e conexões constroem passados e que as memórias resultantes disso nos abastecerão lindamente nos anos da velhice. Também nos apoiarão quando tivermos que lidar com a percepção daquela que talvez seja a nossa última perda, a perda do futuro. Gente, é ou não é porreta um livro desse? Quem teve paciência de me ouvir, né, e ver até agora, né? Muito obrigado, fique em paz, não é? Quem for religioso, fique com Deus, não é verdade? Por favor, comentem aí o que desejarem. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal se não tiver inscrito e coloque o sinalzinho aí para receber, né, o sininho para receber as notificações. Muito obrigado por terem visto esse vídeo até aqui. Um forte abraço mais uma vez.